paz, igreja. Amém, glória a Deus. Irmãos, essa noite nós iniciaremos, como o pastor falou mais cedo, na abertura, nós iniciaremos o estudo, o ensino. Na verdade, quando a gente fala do ensino, nós estamos aprendendo aqui também. A vida, ela é cheia de aprendizado, e quando nós aprendemos as coisas do Senhor, as nossas vidas são transformadas e são edificadas. Como ele disse, crescei no conhecimento e na palavra e na graça de Deus. E essa noite nós vamos, com a graça do bom Deus, com a misericórdia dele, com a permissão que ele nos otorga, nós vamos estudar a carta aos Gálatas. A gente vai dividir ela em alguns capítulos. Eu espero que em 6, 7 semanas a gente termine, mas vai depender dele. Ele quem cuida, ele que providencia todas as coisas. O que eu peço é que nós tenhamos os nossos corações abertos, as nossas mentes abertas, para entender, porque às vezes um culto de ensino ele é diferente de um culto tradicional, porque aqui a gente procura trazer mais conteúdo e trazer mais o ensino em si. Então, a ideia é a gente trazer com imagens, trazer exposições, para que a gente possa se situar, mas que o nosso estudo não se limite a estar a essa noite, porque esse livro, essa carta aos Gálatas, ela é tão rica, ela é tão cheia de poder, da graça sublime do Senhor, que eu tenho certeza que se nós aprofundarmos o conhecimento, o estudo nela em nossas casas, tenho certeza, da mesma forma como o Senhor tem falado comigo, Ele vai falar com você nos seus corações. E aí a gente vai realmente experimentar o crescer no conhecimento e na graça. Nós seremos tocados pelo Espírito Santo de Deus. E Ele nos conduzirá conforme a vontade dEle. Então vamos orar, pedir a Deus, em nome de Jesus. Ó meu Pai, nós primeiramente te agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui na Tua casa, por estarmos de pé aqui, por estarmos, Senhor, meu Pai, ainda fortes em nosso espírito, que o Senhor nos conceda, que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos na Tua casa. Quantos já desistiram? Quantos já não querem mais crescer no Teu conhecimento e na Tua graça? Quantos já desistiram, mas nós sabemos que o Teu poder é grandioso, e é quando cai um, o Senhor sempre levanta outro. O teu exército não para, o teu exército nunca parará, nada impedirá o teu crescimento e o crescimento da tua igreja. E eu te peço essa noite, meu Deus, usa a minha vida, Senhor, meu Pai, tira todo medo, toda angústia, às vezes, toda aflição, toda insegurança, Senhor, meu Pai, e que o Senhor venha à frente, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha conduzindo, para que a tua igreja possa, em nome de Jesus, receber aquilo que vem de Ti, Senhor, meu Pai. Que o Senhor faça conforme a Tua vontade e que possamos sair daqui essa noite conhecendo um pouco mais da Tua vontade, Senhor. É que eu oro e te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos ler o primeiro capítulo, então. Irei correr um pouquinho aqui, porque a ideia é a gente passar nos pontos, mas eu queria trazer para vocês poderem ter uma ideia do que está acontecendo. Gálatas 1, começando pelo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Às igrejas da Galácia, a vocês graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas das Judeias que estão em Cristo, apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Amém? Poderia agora mesmo fechar e nós orarmos, porque aqui o apóstolo ele traz um resumo de tudo. Primeiro, de Cristo Jesus. Ele diz no início aqui que Cristo se entregou a si mesmo. Ele diz que o evangelho que ele foi chamado, que nós somos chamados. E o que o pastor trouxe ali do ser conhecido é isso. Esse é um chamado que nós temos. O chamado de andar, de conhecer, de caminhar com ele. E essa caminhada ela vai sendo transformadora à medida que nós somos envolvidos por ele, à medida que nós nos permitimos andar com ele. Mas o que eu quero iniciar aqui é sobre o tema desse estudo, desse primeiro capítulo, é a pureza do evangelho da graça. Porque o que ele está combatendo aqui é justamente os ensinos que deturpavam que a graça é suficiente para a nossa salvação. Você crê nisso? A graça é suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos absolutamente de nada. É dom de Deus derramar sobre as nossas vidas a graça. À medida que nós recebemos a graça do Senhor, nós temos parte com Ele. E a nossa vida muda a direção. E isso é o bonito de Deus. Essa carta ela foi enviada a várias regiões, a várias igrejas. Você vê que ele diz aqui, no 1, aqui no comecinho, no 2, ele fala, as igrejas da Galácia. O que é a Galácia? A gente pensando, o que é a Galácia, né? A Galácia não é um chocolate, é Galáquia. A Galácia não é dos galácticos lá do Real Madrid. A Galácia é uma região que hoje é na Turquia, né? Aquela região da Galácia hoje é a Turquia. Istambul, toda aquela região, Anatólia, toda aquilo ali é a região da Galácia. E ali Paulo fez a sua primeira viagem. Então a ideia aqui é nós mostrarmos que Paulo escreve para essa igreja da Galácia. E o que ele tem para escrever, o que ele quer escrever aqui em todo esse livro aqui, em toda essa carta, é mostrar a suficiência de Cristo na salvação de cada um de nós.
Que não adianta vir com ideias, não adianta vir com religiosidade, não adianta vir com subterfúgios, não adianta a gente tentar fazer qualquer coisa para agradar a Deus no intuito de sermos salvos, porque a palavra diz que pela graça sois salvos. E o que ele está querendo mostrar é que entram dentro dessas igrejas pregando um evangelho que não é o evangelho ensinado por eles. Esse é o tema central. E ele vai trazer um contexto mostrando que Jesus e a obra sacrificial, a obra redentora, o preço pago por Cristo na cruz, ele é suficiente para nos salvar. Que não precisa de mais nada, a salvação já está, ele já pagou o preço na cruz. Cabe a nós seguirmos, cabe a nós andarmos em companhia dele. E ele vai mostrar isso. O que ele quer dizer é que os falsos mestres entraram nessa igreja. Mas vamos entender um pouquinho, trazer um pouquinho do contexto histórico. Antes de nós entrarmos propriamente na carta, meu amigo Adriano, por favor, bota o primeiro slide. Olha que bonito isso, né? Esses nomes estranhos, alguns já viajaram para Capadócia, alguns conhecem ali a região de Bitínia, ali em cima já tem ali como é que se diz, Constantinopla. Mas o que nós temos aqui é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Porque para existir uma carta para os Gálatas, precisou ter um movimento de alguém que tinha no coração o desejo de pregar a palavra de Deus. Sair da mesmice, sair do entorno dele e falar, o que eu vivi é tão grande, porque esse homem falou que ele foi separado dentro do ventre materno, e o Senhor chamou e revelou o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, revelou para ele. E com aquilo tudo no peito daquele homem, ele ia fazer o quê? Ficar ali em Antioquia? Não. O que ele faz? Ele sai daqui, vai até Cipros, de Cipros ele sobe até aqui, essa região daqui da Panfilha, em Perga, e aí ele sobe e começa a fundar as igrejas. Antioquia, de Psida, deixa eu ver qual é o nome certinho aqui para não falar errado, Pisídia, ele vai até Icônio, vai até Listra e até Derbe. Por que eu estou falando isso? Porque essas são as igrejas da Galácia. Para essas igrejas, o apóstolo Paulo vai enviar essa carta. Essas são as primeiras igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, com Barnabé, é claro, na sua primeira viagem missionária. Então, vocês veem que ele faz esse trajeto, saindo de Antioquia. Você vê que Paulo é de Tarsus, aqui a cidade dele. Ele sai, vai fazendo essa viagem, não era nado, era barco, tá, pessoal? Paulo não nadou tudo aqui no Mediterrâneo, não, era um barco que ele usava, não era lancha, eram barquinhos bem a velas, né? E ele fez essa viagem, e o engraçado é que ele volta pelo mesmo caminho. E sabe o que ele volta pelo mesmo caminho? A palavra diz, ele vai reforçando a doutrina. Ele vai falando, olha, igreja, estou voltando, passando por aqui, está tudo bem. E a palavra diz que ele ficou muito feliz, porque ele via a igreja, havendo um movimento da igreja. A igreja ali havia recebido a palavra. Quando a gente recebe alguma coisa muito boa, o que a gente pega aquilo e não guarda? A gente não fica feliz com aquilo que a gente recebe quando é algo bom? Esses homens aqui que nós estamos falando que são homens gentios, né? Israel, olha onde estava Israel. Olha lá aí. Onde está o povo judeu? Está lá embaixo. Olha que distância que ele está ali. Esses homens não conheciam o Evangelho. Eram homens gentios. Não estamos falando de gregos ainda. Estamos falando do povo da Ásia, do norte da Ásia, do noroeste da Ásia. E ele faz o mesmo caminho de volta. Atravessa aqui e retorna a Antioquia. Essa é a primeira viagem de Paulo, aonde ele
funda as primeiras igrejas, que são as igrejas da Galácia. Tem uma passagem, se vocês forem ler, em Atos 13, nessa primeira viagem, estava João Marcos. João, ele não é o apóstolo João, o Marcos, ele não faz essa viagem com eles. Ele vem até aqui e daqui ele volta para Jerusalém. Se vocês lerem depois, vocês vão ver que houve uma controvérsia entre eles, porque o Marcos deixou eles no meio do caminho e voltou. Deu para entender onde é a Galácia? Agora, quando a gente fala de Galácia, a gente já sabe que a Galácia é a região que corresponde à Turquia. Então, essa carta é direcionada a essa igreja, que foi fundada, recebeu o evangelho da fonte, recebeu daquele que recebeu do próprio Filho de Deus por revelação. Só que alguma coisa aconteceu. Ele diz aqui que Paulo defende o evangelho. No versículo 6, o que ele diz aqui? No 1:6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E aí eu pergunto a vocês, o que estavam pregando para essa igreja da Galácia? Alguém saberia dizer o que eles estavam pregando para essa igreja da Galácia? Menos os pastores, não podem falar. Eles estavam pregando o seguinte: os falsos mestres chegaram lá e falaram: ô, turma de gentios. O que são gentios? São os que não são judeus, tá? Então, só para você entender, gentil é um povo que ele não é o povo eleito de Deus, até então. Mas quando eles recebem e aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles passam a ser integrados ao corpo de Deus, à igreja de Deus. Só que existe o povo eleito de Deus, que é o povo de Israel. E esses judeus que andavam, transitavam por ali, e aí Paulo vai dizer, eles estavam dizendo o seguinte: olha, a graça de Deus é legal, mas se vocês não se circuncidar, vocês não serão salvos. E então Paulo fica desesperado, mas o que tem a ver a circuncisão com a salvação? Se a gente sabe que pela lei não há salvação, senão pela graça. Ele havia apresentado um evangelho dizendo que a graça é suficiente, a graça é a salvadora. E aí chegam os falsos mestres e falam: olha, não é bem assim que eles estão falando, o que Paulo falou. E então Paulo, nessa carta, nesse primeiro capítulo aqui, ele está defendendo o evangelho que ele recebeu de Deus, aonde a graça é suficiente. E ele está mostrando para os Gálatas, poxa, o que está acontecendo com vocês? Vocês estavam tão bem, e agora vocês estão deixando a fé, porque muitos deles estavam se aderindo à circuncisão para que eles se sentissem judeus, salvos. É algo como se dissesse assim: olha, você precisa colocar um terno e gravata para mostrar que você é salvo. Ou de repente que você deixar o cabelo até o pé para você mostrar que você é salvo. Ou, por exemplo, você fazer uma série de coisas que não representam uma verdadeira salvação, porque a salvação, como você vê, o próprio Tiago fala, né? Não você, Tiago, mas o apóstolo Tiago, ele fala: olha, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Como nós reconhecemos que um crente é salvo? Como nós reconhecemos que um crente tem o Espírito de Deus ali? É pelas obras. Não significa que a obra que você faz é o que vai te salvar, mas a obra que você faz, ela é o testemunho do que está por detrás, do motor que está te levando a você andar, o que te propulsiona. Quando você sai de Antioquia, como saiu ali o apóstolo Paulo, e sai em busca, pregando o evangelho, isso o que não, mas é que é a obra.
É a obra missionária que está sendo feita. Só que a obra em si, ela não salva por si. Porque o que vai te salvar é a graça. E é isso que ele está querendo mostrar a esses homens. E aí, a raiz disso, eu queria trazer também um problema que aconteceu, que nós precisamos ir até Atos 15, para entender o que aconteceu exatamente. Porque isso foi gerando um problema tão grande no primeiro século, que nós tivemos o primeiro concílio. Sabe o que é um concílio? É uma assembleia, é uma reunião, é uma congregação, é um lugar onde as pessoas se reúnem para discutir um tema. E sabe qual era o tema principal do concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio? E ali estava o apóstolo Paulo, ali estava o Tiago, irmão de Jesus, ali estava também Pedro e todos os outros patriarcas. Eles estavam justamente defendendo que a salvação, ela é apenas pela graça. Atos 15. Vamos lá no Atos 15, 1. Só para... Bota a minha imagem. Não, vamos botar aqui, depois a gente coloca a imagem. Alguns homens... 15, 1. Concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não podem ser. Olha o que ensinava. Olha o que exatamente Paulo estava pregando dentro da carta para os Gálatas. Isso chegou num ponto tão grande, que eles precisaram se juntar todos para definir um caminho a se seguir, uma doutrina a se seguir, uma doutrina verdadeira a se seguir. Amém? E qual foi a decisão ao final? Não vamos entrar, porque senão é muito detalhe. Para entender a história de Gálatas, vale a pena vocês lerem a primeira, Atos 13, Atos 14 e Atos 15, para entender o contexto. Porque não adianta a gente simplesmente conhecer a carta e não entender o que está por detrás dela. É importante nós, como é que se diz? Crescer no conhecimento e na graça. Esse é o conhecimento da palavra. E o que foi definido nesse primeiro concílio? Que a salvação é pela, foi aquele professor, pela graça. Que os gentios não precisam guardar a lei para ser salvos. Igreja, nós não precisamos guardar leis para ser salvos. É claro que a lei hoje ela não transita entre nós tão claramente. Mas o que transita hoje entre nós claramente é a religiosidade. Eu chamo do fascismo religioso. É você aparentar aquilo que você não é, só para você mostrar o que você não tem, para as pessoas crerem que você é alguma coisa. E isso não te leva a lugar nenhum. Isso não traz a salvação. Entende? O que ele está querendo trazer é isso, um evangelho verdadeiro, um evangelho que ele é de dentro para fora. Porque é o amor que nós temos por aquele que se entregou na cruz do Calvário, sem nos conhecer, porque ele sabia que nós tínhamos um único destino, que era o inferno, o Hades. E ele vai lá e fala: opa, para tudo. Por amor a esse povo que eu não conheço, pecador, eu vou pagar o preço para eles, para que eles sejam justificados. Nós não somos justos, nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo, porque nenhum de nós fez nenhum sacrifício, pelo contrário. Cada vez mais nas nossas vidas a gente procura fugir dos sacrifícios. A gente busca constantemente prazer, emoção, alegria, fartura. Sacrifício é um adjetivo que está longe da nossa vida. E que não é exigida a circuncisão. Então, no final de tudo isso, chegaram ali, finalzinho, se vocês quiserem ler, é muito legal, porque tem uma passagem bacana aqui de como eles chegam ao final. Tem uma pregação aqui também, uma
de Barnabé que fala, Tiago fala. É muito bonito conhecer aqui Atos 15. Então nós estamos todos combinados que a salvação não vem pela circuncisão ou por qualquer outro tipo de religiosidade. E aí ele confirma que a justificação pela graça é pela graça e não pela lei. Quando nós olhamos também nesse primeiro capítulo, voltando agora, vamos de volta para a Galácia ali, nós olhamos aqui a partir do capítulo, do verso 11 até o 24, que é praticamente a segunda parte do primeiro capítulo. Não precisa colocar, Adriano, é só para a gente entender o contexto aqui, de Paulo defender a autoridade apostólica dele. Porque muitas vezes aqui Paulo estava sendo totalmente, como se descredibilizado. Sabe quando uma pessoa faz uma obra gigantesca como a que ele fez, saiu de onde ele estava, fundou igrejas, e aí de repente começam a vender facilidades. Quem já ouviu isso? Porque você vai andar pelo caminho estreito, se o caminho largo é mais fácil. Você está andando assim, andando tão devagarinho, olha como eu vou muito mais rápido. Mas o apóstolo falou que esse caminho, que era o caminho que me levava à salvação, não, mas não é bem assim. Então estavam começando a tentar tirar um pouco de tudo aquilo que Paulo havia feito nas igrejas. E não foi só em Gálatas, em várias igrejas tentavam diminuir a obra que Deus havia feito através da vida dele. Então, do 11 até o 24, está Paulo mostrando quem ele era, de perseguidor da igreja, de algoz da igreja, daquele que tinha o sangue nos olhos para destruir os cristãos, para um homem que saía da sua comodidade para fundar igrejas, e aí inverteu. Ele já não era o perseguidor, ele era o perseguido. E quem já passou por isso? De perseguidor a perseguido. Eu sou um. É claro que eu não tenho uma perseguição, tão veemente, porque eu tenho um lado covarde em mim, que não abro a boca às vezes quando deveria abrir para falar do evangelho, para defender o evangelho, que nem Paulo fazia. Às vezes há uma covardia em nós quando nós pegamos a cruz, que está muito evidente aqui quando só estamos entre irmãos, e na hora que nós precisamos mostrar que nós somos sal e que somos luz, nós guardamos a cruz, porque não é o momento. Nessas horas, muitas vezes nós somos acuados, e somos pequenos, mas quando nós olhamos o que nós éramos para o que nós somos, é muito grande a diferença da obra que Deus fez em nós. E a obra fez na vida de Paulo também. É o que ele está mostrando, que aqui quem está aqui não é mais o perseguidor, agora é aquele que prega o evangelho. Essa é uma narrativa importante para nós conhecermos, porque ele conta a história dele. Ele conta de onde ele veio, que ele é, quem ensinou, que ele é um judeu, né, ortodoxo, um homem conhecedor da palavra. Ele conta que, mas o mais bonito de tudo, aqui volta a falar no 15, no 1,15 ele fala, mas Deus me separou desde o ventre materno. O que lembra a vocês? Deus me separou desde o ventre materno. Alguém lembra alguma coisa? Deus me separou desde o ventre materno. Escolha de Deus, Deus nos escolhe. Deus nos escolhe. Se você está aqui essa noite é porque Deus nos escolheu. Não é um mero acaso. É isso que nós achamos muitas vezes, que é uma coincidência, mas é uma cristocidência. Cristo nos escolheu. Só vou aqui, para que nós olhemos no mesmo contexto. O apóstolo Paulo fala aqui, mas Deus me separou desde o ventre materno. Jeremias fala aqui em 1,5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Amém? Nós somos escolhidos. Tu me sondas e me conheces, desde que eu estou dentro do útero. Repara que Deus tem um propósito, tem um chamado para nós, e cabe a nós executá-lo.
cabe a nós exercer esse chamado. Que não é, o chamado não é só para nós ouvirmos, é para nós seguirmos. Aquele que tem sede de mim, aquele que quiser vir atrás de mim, negue-se. Pegue a sua cruz e seguir. Só que seguir, precisamos quebrar uma série de definições da nossa personalidade, do nosso caráter, quebrar o vaso do oleiro, da arrogância, da altivez, da presunção, do egocentrismo, porque quando você fala de seguir, você fala de você seguir a quem? A você mesmo? Me seguir. Quando ele fala de me seguir, é para que nós estejamos numa posição de discípulo, de quem segue. Segue qualquer um? Segue o Filho de Deus, aquele que morreu por nós. Estão entendendo? E eu queria trazer também, dentro desse estudo, aqui, esse livro, essa carta, ela é cheia de doutrinas lindas e maravilhosas. A gente vai trabalhar em algumas, não dá para fazer todas, senão a gente ficaria aqui acho que o ano inteiro. E eu trouxe duas para nós simplesmente entendermos que dentro daquilo, das entrelinhas do que está sendo lido, o apóstolo, aquele que tem a revelação e escreve a carta, ele mostra o caráter de Deus e ele mostra doutrinas. Vamos ali no verso 4 desse capítulo que nós estamos estudando. Deixa eu ver aqui, 4. Vamos no 3. Deixa eu ler aqui. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Podemos ler agora? A quem se entregou a si mesmo por pecados. Olha aqui a doutrina do sacrifício, da redenção de Cristo. Aqui ele está abrindo a carta dizendo, olha, eu estou aqui não por mim, eu estou aqui representando aquele que se entregou na cruz pelos nossos pecados. Essa é a doutrina da salvação, porque nós somos justificados pela fé naquele que se entregou por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Então o apóstolo Paulo aqui já de cara ele fala que Jesus, o Salvador, morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Se nós colocarmos isso, tivermos isso no nosso coração e cremos piamente, com fé, a palavra diz, a justificação vem pela fé. Quando nós cremos que Ele morreu por nós e fez o ato sacrificial, redentor por nossas vidas, nós somos salvos. Nós iniciamos um processo com Ele, íntimo com Ele. Mas é necessário nós crermos que Ele morreu por nós. Vamos aqui, só para a gente ter aqui uma base, buscando aí um cruzamento bíblico, Romanos 5:1. Vamos lá no Romanos 5:1. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça a qual estamos firmes. Assim nos glorificamos na esperança da glória de Deus.
Repara que o sacrifício de Deus, de Jesus, nos faz com que nós recebamos essa graça, e essa graça nos dá a esperança de que um dia nós estejamos na glória com Ele. O sacrifício dele, a fé que nós temos na justificação que Ele temos através da morte dele, do sacrifício dele, nos dá a esperança para que um dia nós possamos estar com Ele na glória. Amém? A autoridade apostólica vem de Cristo, não de homens. A salvação vem através da fé que há em Cristo Jesus. Eu vou enfatizar, bater nisso, fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, é por Ele, tudo por Ele. E o que ele está dizendo, Gálatas, é isso. Uma outra doutrina que ele traz é da exclusividade do Evangelho da Graça. No 6:9, voltamos para Gálatas, 6:9, do 6 a 9, já lemos aqui, ele fala: admiro que você esteja abandonando rapidamente, estão abandonando aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, prega um evangelho diferente, seja amaldiçoado. Aqui ele está dizendo que a graça, ela é pela fé e não pelas obras. Eu já falei isso quantas vezes aqui? Várias vezes. Romanos 6, ele diz: se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se não é pela graça e é pelas obras, qual é o objetivo da graça? O dom, que é o dom divino de Deus. Esse é o dom divino de Deus, é a graça. Só que nós, a nossa fé, como Jesus fala, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos perceber o amor dele, sacrificial, a ponto de nós entendermos que a graça abunda em nós e que não precisamos fazer nada, no sentido para buscar e angariar essa salvação que ela já recebemos pelo sacrifício. É isso que o apóstolo está tentando mostrar aos Gálatas. Amém? E aí ele traz uma como é que se diz? Uma demonstração, ele traz eu esqueci a palavra aqui, mas ele traz tem atenção a isso, né? Fica de olho nisso. É justamente, entendo que esse primeiro capítulo ele traz nós ficarmos atentos a não buscarmos um evangelho que não seja o evangelho da graça de Deus. O evangelho onde Cristo é aquele que morreu na cruz. E como nós podemos olhar isso para as nossas vidas hoje? Porque muitos de nós falamos assim, nós não negamos o evangelho. Não digo nós aqui na nossa congregação, mas por aí. Nós não negamos o evangelho. Mas a única diferença é que nós entendemos que algumas coisas no evangelho não estão muito legais, não estão dentro daquilo que deveria ser. E aí, não está em negar a Cristo, mas está em você inserir, como estão inserindo, doutrinas, costumes, hábitos, modos operantes que não correspondem ao verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E eu queria pegar alguns evangelhos e com certeza os irmãos vão identificar, se conhece alguém, de repente já ouviram falar. São vários evangelhos que não negam Jesus, mas eles trazem tempero para aquilo que não precisa ser temperado, porque mais temperado do que a palavra de Deus, porque é o próprio Deus quem a revelou. Evangelho das obras, que é aquela salvação por desempenho.
Isso existe muito. Você precisa fazer algo para ser aceito a Deus, aceito por Deus. Isso existe muito. Aí a gente tem aqui, salvação por esforço, salvação por mérito. Eu fiz, eu andei, eu fiz. Você pode vir todos os dias aqui, de verdade. Venha todos os dias aqui. Mas se teu coração não estiver derramado ao Senhor, você não precisa estar aqui todos os dias. Porque estando aqui ou estando na tua casa não tem nada. Porque o objetivo de estar na casa do Senhor é para cultuar o Senhor, para adorar ao Senhor, para se derramar ao Senhor, para se entregar ao Senhor. Não é para que os outros venham, que eu estou vindo à casa do Senhor, para dizer, eu estou na casa do Senhor e certamente serei salvo. Não! Esse é o evangelho do mérito, do desempenho. Aí eu vim todos os dias. Nós conclamamos a igreja para vir, mas não é para vir em espírito e em verdade, buscando se alimentar da palavra, se rasgando num louvor, olhando os que estão doentes, enfermos, tristes, para que nós possamos fazer a obra, para que nós sejamos alimentados e façamos que nem Paulo saiu de onde estava para pregar o evangelho. Se nós viemos aqui só para abastecer as nossas necessidades sociais, no sentido de, não, agora eu estou indo, irmãos, a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, que nós nos examinemos, porque aqui é lugar para cultuar a Deus, é lugar de transformação, é lugar onde nós devemos deixar os nossos corações abertos a receber, e nós vamos ver muitas vezes o nosso coração querendo fechar, o nosso coração não querendo receber a palavra, porque a palavra dói, porque a palavra machuca, porque muitas vezes ela fere os nossos orgulhos, fere os lugares os recônditos mais difíceis das nossas vidas, de nós lidarmos, porque a palavra ela não massageia, a palavra é como uma espada de 2 gumes, que corta a medula da alma, e ela corta tão afiada, que nós nem sentimos que nós fomos literalmente desfacelados. Quando nós nos damos conta, nós estamos assim, Senhor, tua graça me basta. O outro evangelho é aquele evangelho que nós falamos da lei como justificação, que era basicamente o problema em Gálatas. Cristo salva, mas você precisa cumprir a lei para ser aceito. Então isso a gente vê em algumas doutrinas cristãs, que são as tradições, que são as regras religiosas, que são aquelas performances espirituais para ser aceito, aparência externa. Externamente eu sou o doutor em divindade, mas eu não tenho sabedoria. O que adianta você ser doutor em divindade se você não tem sabedoria? A sabedoria vem através da palavra de Deus, porque em nós mesmos, qual é a sabedoria? Fecha teus olhos, pensa em como você era, aquele que nasceu em berço cristão, que conhece a palavra desde tenridade, como a Mari que está aqui, ela não vai fazer talvez esse questionamento, mas eu faço e acredito que você faz. Como era lá atrás? Como era a nossa vida? Nós éramos merecedores de nada. Não merecíamos absolutamente nada. E pela divina misericórdia de Deus, Ele vai, nos resgata e nos leva a um lugar novo. O evangelho da prosperidade como centro da salvação. A ideia de que Cristo morreu para enriquecer, prosperar e resolver todos os problemas. Então é assim, venho para a igreja, estou precisando de abrir uma porta de emprego, venho, faço campanha, oro. Aqui não é o nosso costume, porque essa igreja não prega prosperidade, prega que nós devemos sim. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata, e glória a Deus. Que sejamos muito fartos, nossos celeiros se multipliquem. Eu trabalho todos os dias em 2 trabalhos, para os meus celeiros multiplicarem.
Mas eu não estou aqui por causa disso. Eu não busco Jesus só por isso. Eu sei que Ele abençoa. Mas o que eu quero com Deus é muito mais. O que eu quero com Deus não depende se eu tenho ou não tenho. E quando eu tiver, glória a Deus, louve e glorifique o nome dEle. E quando eu não tiver, Senhor, em nome de Jesus, cuida do meu coração para que eu não peque contra Ti. Muitos de nós estamos na casa do Senhor. E aí quando eu falo de prosperidade, pode ser em todos os caminhos, né? Prosperidade, só no sentido, não só no sentido financeiro, bens materiais, mas só para conquistar coisas, como se Deus fosse um amuleto. Quando for assim, é mais fácil pegar um enxingue da vida. Já viram? Alguém já ouviu falar de enxingue? Eu era jogador de enxingue no passado. De ruma, você pegava lá os palitinhos, moedinhas, jogava, eu abria um oráculo lá e olha, se você acha, né, eu não digo aqui para nossa congregação, mas se achamos que Jesus se resume nisso, busque outro evangelho. Porque a vontade dele é soberana. E se nós não estamos onde exatamente nós gostaríamos de estar, Deus está trabalhando. Deus está cuidando. Outra, e o evangelho relativista. Esse é muito legal. Irmãos, quem concorda comigo? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Eu já vi homens se reunindo, homens grandes eclesiastas, se reunindo entre eles, com diversas denominações, e onde diziam, todos os caminhos aqui levam a Deus. Mas se nós conhecemos um Deus que é o Criador dos céus e da terra, e que diz, eu sou e não haverá outros deuses além de mim, não cultuará outros deuses através além de mim, como eu posso dizer que todos os caminhos levam a Deus? Se eu sou o caminho, é a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser. Então é um caminho. Mas pregar isso é difícil pregar isso. Mas mais difícil que pregar é viver isso. Porque toda hora nós estamos buscando evangelhos que venham acomodar. Você vê que aqui ninguém está dizendo que Jesus não é o Salvador, mas está dizendo que nós conseguimos dar um jeito para isso. É relativo, é tudo relativo. Ser ou não ser santificado é relativo. Eu sinto que eu estou santificado, mas o que você faz para a santificação da tua vida? Você para a tua vida para estar na presença do Senhor? Você consagra a tua vida para estar na vida com o Senhor? Porque uma dos critérios da salvação é a santificação. Não tem como você ser santo se você não tem uma vida consagrada aos pés do Senhor, se você não vive em consagração com o Senhor, se a tua vida é toda desregrada, quando você sai daqui a tua vida é uma vida desordenada, e aí você chega aqui, aí sim, paz do Senhor, paz do Senhor, sai daqui, o bicho pega, relativismo, eu estou bem, eu estou conforme a situação, está tudo lá, é tudo verde, mas não é verde, é azul, mas está todo mundo falando que é verde, ou não, aquilo é verde, e você fala assim, e as pessoas falam, não é verde. Eu vi agora há pouco tempo atrás algumas situações onde realmente me assusta. Estamos sendo gravados hoje, né, pastor? Onde você define quem você é, dependendo da situação. Sou Marcelo agora, hoje, amanhã não sou mais Marcelo. Mas isso funciona. É relativo. Eu posso me sentir hoje Marcelo, amanhã eu posso me sentir Joana. Então nós precisamos entender que o mal está entrando em todos os lugares. E cabe a nós olharmos, porque as crianças estão aí, a minha filha, a filha
da pastora, do pastor, os nossos filhos é o futuro. Olha o mundo que está se desenhando relativo, onde tudo é lícito, tudo pode. Vai, o evangelho, ele aceita isso. Cristo veio, morreu para todos, sim. Ele morreu para todos que creem. Todos que aceitam a Ele como seu único e suficiente Salvador, porque se você não aceita, se você não crê, se você não anda com Ele, Ele veio para você, mas você não quer a companhia dEle, com o qual você está fora. É triste dizer isso. E o Evangelho sem arrependimento. A gente vê isso. Não precisa se arrepender mais. Não há arrependimento, simplesmente a graça. Pela graça sois salvos. Beleza. Mas você aceitou Jesus como seu suficiente? Maravilha. Arrependeu dos seus pecados? Não, eu arrependo depois. Depois eu me arrependo. Deixa eu viver. Eu já tenho aqui, né? Já aceitei Jesus. Porque assim, a palavra diz: se aceitares, se confessares com a tua boca e crês com teu que Jesus ressuscitou, serás salvo. Só que confessar e crer. Se nós não cremos que Ele tem o poder de quebrar os nossos pecados, destruir a bagagem de iniquidades que nós carregamos em nossas vidas, e nós vamos como empurrando com a barriga, os problemas, as situações, aquilo que precisa ser devidamente resolvido, devidamente tratado, devidamente extirpado da nossa vida, porque ela não combina com a caminhada com Cristo Jesus. Amém? Vocês estão muito calados. E era uma aula de estudo, mas era um culto de estudo, mas eu sempre acabo indo para pregação mesmo. Tem uma frase que diz: sempre que algo além da cruz se torna condição para salvação, já não é mais o evangelho da graça. Vou repetir. Sempre que algo além da cruz se torna condição para a salvação, já não é mais o evangelho. Significa que somente a graça, só o sacrifício de Deus, de Cristo, Ele é suficiente. Porque quando nós temos isso dentro de nós, adentrar a casa do Senhor, se assentar aqui à casa do Senhor, louvar ao Senhor, participar do culto, participar da comunhão com os irmãos, passa a ser deleite. Oh, que feliz estou quando me falaram: vamos à casa do Senhor. Quão alegre estou. Mas não é de novo. É um fardo. Chega lá, senta. Às vezes não pensem vocês que não dá cansaço. Não pensem vocês que todos os dias eu venho, não, mas essa é a luta. Essa é a luta, é matar a carne, é a vontade de estar na tua casa, de estar no sofá, é a vontade de você estar indo num restaurante comer uma comidinha legal numa quarta, numa quinta, numa terça, numa segunda, num sábado, num domingo. Mas essa é a caminhada com Cristo, porque quando eu falo para minha esposa: eu não quero ficar um minuto longe dela, quero estar o tempo todo com ela. Ela piscou o olho e disse: não, senhora. Poxa, se quebra minhas pernas. É verdade. A gente tem prazer de estar com aquilo que a gente gosta. E não é um enfado estar, mesmo quando ela às vezes está brava. Mas não é um enfado. Quando nós buscamos a presença do Senhor, tem que ser assim. Caminhar com Ele, intimidade com Ele, é do dia, de noite, de manhã, de tarde. Não precisa estar o tempo todo ali de joelho. Esteja de joelho, que faz muito bem. Mas quando está no teu trabalho, quando você está falando, quando está dirigindo, em todo tempo orai sem cessar. Em
tudo você pode encontrar, podemos encontrar motivos para estar orando e agradecendo a Deus pela misericórdia de nós estarmos vivos, de nós podermos ter tido a oportunidade dele se revelar para nós. Imagina as nossas vidas sem a presença de Cristo Jesus. Como seria o deserto de nossas vidas? O que nós estaríamos agarrados hoje? Quantas coisas o mundo está agarrado totalmente, como se fosse uma teia que pega por todos os lados para poder sobreviver sem Cristo. E a gente simplesmente fala: a tua graça me basta. Olha, e que nós possamos levar esses que estão aprisionados à liberdade que há em Cristo Jesus. Há muito tempo atrás, o Robson ainda não tinha nem barba. Um dia ele pregou aqui, bem no começo. Eu era garoto, e eu nunca esqueci sobre a liberdade, que os meninos falaram: não, porque você não lembro exatamente, mas ficou no meu coração, que a palavra, quando ela é pregada, ela tem que fazer aqui, ó, pá! Aí ela começa a trabalhar, começa a tratar. Não importa que veio de um garoto de 20 anos, poderia ter vindo da Mari, mas muitas vezes nós nos fechamos por onde está vindo, mas não é por onde está vindo, é o que está vindo. Quem é que é o idealizador? Quem é que lança? É esse que nós devemos ouvir. E eu ouvi e falei: meu Deus, essa é a liberdade. Cristo nos liberta de tudo aquilo que nós achávamos que eram as coisas do mundo que nos atraíam, mas que nós estávamos presos a todas elas, que nós não conseguíamos viver sem uma delas. Oh Deus, estou acabando, pessoal. Vamos, para finalizar, Romanos 3. Queria fechar com esse versículo. Romanos 3. Um dia, se Deus me permitir, eu ainda faço um estudo em Romanos, mas é muito incrível. 3, 28 a 30, tá? 3, 28 a 30, aqui onde está. Pois sustentamos que o homem é justificado pela independente da obediência aí, ó. Aí, ó. Vamos guardar isso no nosso coração? O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? E ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só, que é a fé, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. O que ele quer dizer? Que não importa, vamos trazer a circuncisão para algo da lei, algo que nós precisamos fazer pelas nossas mãos. Não precisamos fazer nada no sentido de ações nossas, porque a salvação, a graça, ela vem pela fé. A salvação, ela vem pela fé. Não precisamos nos circuncidar, não precisamos usar sapatos XYZ, usar roupa XYZ, fazer tudo. Não precisamos, nós precisamos simplesmente crer que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, para nos justificar. E que essa obra é a maior de todas, que não existe nada maior e nunca vai haver nada maior do que pegar pessoas que não conheciam, pessoas que não significam nada, e que ele tenha morrido para que hoje você e eu pudéssemos ter vida, porque nós temos vida em Cristo Jesus, e é uma vida que nos foi dada sem que nós precisássemos fazer nada. Olha isso. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que Paulo está tentando defender para as suas 4 igrejas ali, seus 4 filhinhos recém-cuidados, recém-criados, recém-nascidos ali, que já estavam sendo atacados pelos falsos mestres, trazendo peso, trazendo jugo, trazendo fardo.
para algo que é simplesmente a fé. Fé, e aí ele finaliza dizendo aqui, aquele que antes perseguia, não, 28. Ai, meu Deus, que eu já fui para o Gálatas, meu Deus, essa vida aqui, volto aqui para o 3, para finalizar o finalzinho dela. Um, dois, 3, 28. Oi, pastora. Visto que existe um só Deus... não, já lemos, pode ir para o finalzinho, só para o 30. Visto que só o Deus que pela fé justificará circunciso e circunciso. Ponto. É isso. Eu achei que tivesse mais. Bom, irmãos, para que nós pudéssemos, né, ficar que nem a vaca ali que fica ruminando, comendo, que nós possamos, já aqueles que forem vir na semana que vem, leia o capítulo 2, para chegar aqui já conhecendo um pouquinho dele. Pode chegar na tua casa, fazer um resuminho sobre a doutrina da justificação da fé, a salvação pela graça. Às vezes é bom pegar, vai ali no Google, busca informação. E aí, como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Gálatas 1 em nossas vidas. Como nós podemos olhar para as nossas vidas e trazer isso para o nosso dia a dia. Aplicar os ensinamentos sobre a fé, sobre a graça, sobre a influência das coisas que tentam deturpar o verdadeiro evangelho. Que nós possamos olhar isso, e não, que nem a vaquinha fica ali mastigando, que nós possamos ruminar Gálatas 1, mas já pensando o que Deus tem para nossas vidas através desse evangelho, através dessa carta. Amém? E por fim, o que devemos abandonar e o que nós devemos viver. Porque muitas vezes o que está nos afastando, que nos faz muitas vezes religiosos ou fariseus, muitas vezes o que realmente nos falta é crer, é abandonar as coisas que nos afastam da verdadeira presença de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento na tua casa, na tua presença, Senhor meu Deus. Glorificamos o teu nome, Senhor meu Pai, porque eu sei que o Senhor está aqui essa noite, porque eu sei que vem de ti, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço aqui, que o Senhor venha ministrar em cada coração, que o Senhor venha abençoar cada vida, que o Senhor venha dar direção, meu Pai, para que possamos cada vez mais, Senhor meu Pai, saber que pela fé somos salvos, pela obra que o Senhor já fez, Senhor meu Pai. Que possamos ter essa certeza da salvação, ter a certeza de que o Senhor faz essa obra em nossas vidas. Oh, meu Deus, eu te peço, tudo aquilo que vem como aqueles fariseus, como aqueles falsos mestres, toda aquela ideia contrária que tenta tirar de nós a tua presença, Senhor, eu já declaro que não tem poder sobre as nossas vidas e está repreendido em nome de Jesus, Senhor, meu Pai. Que possamos receber a tua graça a cada dia, que possamos cultivar e cativar em nossos corações a tua presença, Senhor, meu Pai. É que eu oro, meu Pai, e te peço pela vida de cada um essa noite, meu Pai. Fortalece a nossa vida espiritual, fortalece, meu Pai, a nossa caminhada contigo, Senhor, meu Pai. Livra-nos, Senhor, meu Pai, de tudo aquilo que interrompe, aquilo que tenta nos tirar da tua direção, meu Pai. Eu peço que o Senhor cada vez cresça mais em presença em nossas vidas e que possamos, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, saber que o Senhor está conosco em todo o tempo, meu Pai. Que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que deixa as 99 ovelhas para cuidar daquela e buscar aquela que saiu do seu aprisco, porque nós somos valiosos para ti, Senhor, meu Pai. É que eu oro e te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus, e a igreja diz, amém, glória a Deus.